Você sabia que atualmente existem mais de 60 mil religiões diferentes no mundo? Tem ideia do que é isso? Se você visitasse uma igreja por dia, você levaria 165 anos para visitar todas. É muita religião, gente. E a pergunta que fica é, no meio de tantas verdades que existem por aí, como escolher uma igreja? Você conhece a igreja que você frequenta de verdade? Sabe, o nosso objetivo aqui não é dizer qual a igreja certa, qual que você deve frequentar, mas eu quero te convidar a realmente reconhecer e estudar se o lugar em que você congrega é um lugar que está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas hoje vão para a igreja, seguem líderes, mas nem sequer checam se o que elas estão seguindo realmente está na Bíblia. Por isso é muito importante, primeiro, que você conheça a palavra de Deus e, segundo, que você conheça a história da religião a qual você faz parte. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na origem bíblica da minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente vai entender no que ela está fundamentada e como ela está organizada. Inclusive, tem uma profecia que dita o papel dessa igreja no fim dos tempos. Você sabia disso? Vem comigo que hoje vai ser legal. Durante essa semana a gente vai entender melhor o papel profético da Igreja de Deus no tempo do fim. Mas para entender isso a gente tem que voltar lá atrás, no tempo do movimento protestante, ou melhor, no tempo da igreja primitiva, a igreja instituída por Jesus. A primeira vez que a palavra igreja é vista na Bíblia é pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 16, quando ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele completa dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para ficar mais fácil de entender, dá uma olhadinha nessa linha do tempo. O início da igreja aconteceu no século I, desde a declaração de Jesus e o envio dos apóstolos para irem e fazerem discípulos de todas as nações. Até o ano 392, essa igreja seguiu perseguida, mas triunfante. Nesse ano, o imperador Constantino ele se converteu ao cristianismo. E a igreja que outra hora era perseguida se tornou a igreja institucionalizada. A igreja que por vários séculos foi a única igreja cristã existente. Ela é conhecida hoje como Igreja Apostólica Católica Romana. Até que no século XVIII aconteceu a Reforma Protestante, que foi liderada pelos reformadores, entre eles um dos mais famosos, Martinho Lutero. Só que a Europa, ela era em sua grande maioria fiel à doutrina católica e ela começou a perseguir os protestantes. Por isso, muitos deles fugiram para o recém-criado Estados Unidos da América. E foi lá onde aconteceram vários movimentos de reavivamento, especialmente o de 1830, onde um fervoroso estudo da volta de Jesus resultou num grande desapontamento no ano de 1844. Se você não entende o que eu estou falando nessa parte, volta lá no vídeo da lição 1 que eu expliquei isso detalhadamente para você. Depois desse desapontamento de 1844, um grupo decidiu se aprofundar nas interpretações dos eventos que haviam ocorrido. E foi daí que nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Logo, um movimento que começou ali num fundinho de quintal se tornou uma, duas, centenas e até milhares de igrejas que se expandiram não apenas pelos Estados Unidos, mas por todo o mundo. Naquela época surgiu a primeira associação de igrejas adventistas lá em Michigan e depois dessa vieram várias outras associações com o objetivo de organizar o trabalho da igreja. Até que no ano de 1863 foi criada a Associação Geral das Igrejas Adventistas e ela englobava e liderava todas as outras sedes regionais. BJ, como ficou organizada a igreja então? Da seguinte maneira: igrejas locais, associações e a Associação Geral. Hoje, a Igreja Adventista está presente em 206 países e os seus missionários estão espalhados por todas as partes do globo. Só para você terem uma ideia, tem mais igrejas adventistas no mundo do que lojas do McDonald's. Anota isso. A Igreja Adventista tem mais de 13,6 milhões de membros. Essa igreja foi muito abençoada por Deus. Quando a gente olha para a história, a gente aprende o quão importante foi o processo de organização dentro da igreja. Sabe, hoje a gente vive numa luta de pessoas contra a institucionalização. Não, toda instituição é ruim, toda instituição é errada e por aí vai. Eu digo porque eu já tive esse sentimento. Só que eu percebi que a instituição ela tem um papel. O papel de manter a igreja unida e organizada. E isso é lindo demais. Hoje, como missionário na Tailândia, visitando a igreja no mundo, só esse ano conheci a igreja nos 5 continentes e percebi a importância da organização para que tenhamos uma igreja unida, uma igreja mundial. O perigo é quando a gente coloca a instituição acima das pessoas. E esse é o perigo que todos nós corremos. Mas, por favor, não venha me dizer que a instituição em si é algo ruim, negativo, do mal, de maneira nenhuma, porque afinal, a própria igreja é uma instituição criada por Deus. E é muito legal
que as próprias igrejas elas se reúnem e elas tomam decisões, desde lá do tempo ali, né, dos discípulos. O livro de Atos ele mostra vários exemplos de igrejas locais se reunindo, decidindo e inclusive compartilhando recursos, compartilhando líderes. Era um tipo de associação mesmo, é muito legal de se ver. Além disso, por meio do poder do Espírito Santo, as igrejas trabalhavam juntas para maximizar sua habilidade missionária e levar o evangelho a todo mundo, como diz a palavra de Deus, até os confins da terra. A igreja evangelizava áreas muito difíceis e possuía líderes muito fortes que estavam dispostos a se sacrificar para levar o trabalho adiante. Uau! Apocalipse 12 contextualiza esse movimento dentro do grande conflito. Quando a gente fala sobre igreja, a gente precisa estudar as profecias de Apocalipse 14 e Apocalipse 17, que apresenta duas mulheres simbólicas que desempenham um papel muito importante nos eventos ali do fim do mundo. Lá é descrito uma mulher pura em Apocalipse 12 e ela apresenta um contraste extremo com a prostituta, que é uma mulher impura, descrita em Apocalipse capítulo 17. A mulher pura é ajuizada, ela está vestida com o sol e carrega uma coroa com 12 estrelas e tem a lua debaixo do braço. Já a prostituta, ela está embriagada, vestida de escarlate e púrpura. Tem pedras preciosas e pérolas com os nomes Babilônia, a grande e mãe das prostitutas. Esses nomes estão escritos na testa. Essa prostituta comete adultério com os reis da terra e é vista montada em uma besta escarlate, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Bem estranho, né? Na simbologia bíblica, mulher representa a igreja. Mulher fiel representa a igreja fiel, ou o povo fiel de Deus. Enquanto uma prostituta representa uma igreja infiel, uma igreja que não representa ou que se deturpou e se afastou dos caminhos do Senhor. Isso acontece especialmente no grande conflito entre Cristo e Satanás. A primeira representa a igreja que Deus usa para proclamar sua mensagem final a cada nação, a cada língua, a cada povo, a cada tribo, mas a outra representa também uma igreja que vai deturpar essa mensagem e vai tentar afastar as pessoas da verdadeira verdade. Essa segunda, inclusive, ela representa o movimento que leva o mundo a aceitar o último grande engano. Vai anotando isso aí e leia esses textos, porque eles vão explicar muito para você o que isso vai representar no fim do mundo. Nossa, é muito forte. Você já viu o termo igreja remanescente? Esse termo ele aparece lá em Apocalipse 12, na luta entre a mulher e o dragão. No final da luta, o dragão, que é Satanás, ele fica irado com a mulher, que, como aprendemos, é a igreja. E ele se volta contra o restante da descendência dela, ou seja, o remanescente dela. A Bíblia diz que o dragão se irou contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. PJ, quem são? A Bíblia responde: os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. A palavra remanescente significa última parte de algo maior, mas ainda assim, algo que é igual ao original. E o texto diz que esse remanescente ele tem duas características. Primeiro, obedece aos mandamentos de Deus. E segundo, se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Se a gente voltar na igreja original, na igreja instituída por Cristo, nós veremos que essas características elas estão presentes naquela igreja. Sim, as características aqui do verso 17. Eles guardavam os mandamentos e tinham o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Se o remanescente, que é a igreja de Deus no tempo do fim, deve ser semelhante à igreja original, essa igreja precisa guardar os mandamentos e ter o dom de profecia. E também, assim como os discípulos, se organizar para levar essa missão e esse evangelho a todo mundo. Isso não quer dizer que os membros dessa igreja serão o único grupo de pessoas que vão ser salvos. Não, não, não. A gente precisa ter cuidado para não criar o mesmo erro que os fariseus criaram, que por acreditarem ser o povo escolhido com Israel, se orgulharam de tal forma a ponto de ferir os princípios mais básicos do reino. Então, por favor, Deus escolheu você e não outro, mas ele escolheu você por causa do outro. Entendeu? Apocalipse 12, versos 6 a 12 tem uma mensagem de encorajamento sem igual para mim e para você. Lá é dito que a mulher fugiu para o deserto, um lugar que Deus havia preparado para ela. Um lugar onde ela seria sustentada por 1260 anos. O verso 6 menciona que Deus preparou um lugar para ela no deserto e providenciou alimento para essa mulher, para a sua igreja, durante esses 1260 anos em que ela esteve no deserto, na dificuldade, na perseguição. Por isso ela é chamada de igreja remanescente, a igreja que permaneceu firme e com o poder de Deus resistiu à perseguição. Sabe, esses 1260 anos estão diretamente ligados a profecias que a gente já estudou e já está conversando aqui ao longo desses estudos. Deus sustentou essa igreja em meio ao deserto e Ele quer sustentar você também, sabe? O deserto desempenha um papel extremamente importante nas nossas vidas. Moisés foi ao deserto antes de libertar o povo de Israel porque precisava aprender algumas coisas ali naquele ambiente. Os israelitas tiveram que passar pelo deserto por 40 anos para aprender a seguir a Deus e se desvencilhar dos seus velhos hábitos. Até Paulo também passou alguns anos no deserto antes de ser preparado para o seu ministério e para suas viagens missionárias. E você?
Você já passou ou está passando por algum deserto espiritual? Comenta aqui embaixo, compartilha a sua história com a gente ou simplesmente faça um pedido de oração para a gente orar uns pelos outros e nos fortalecermos nessa caminhada. Mas hoje eu tenho um recado muito especial para você, especialmente para você que está passando pelo mesmo deserto que a igreja passou. Você que está sendo perseguido, que está sofrendo, sendo difamado ou passando por grandes dificuldades. Eu quero dizer para você não desanimar. Deus tem um plano reservado para você. Deus provou a sua fidelidade constante no deserto com Moisés, Paulo, com Israel, com a igreja, e Ele vai ser fiel a você também. Em troca, seja fiel ao plano que Ele tem para a sua vida. Permaneça firme, mesmo em meio ao deserto, porque é no deserto que Deus nos prepara para as grandes vitórias. Resumindo, primeiro, a igreja deve ter ordem. Segundo, a igreja tem como missão espalhar a mensagem do Evangelho ao redor do mundo. Terceiro, a igreja desempenha um papel extremamente importante no grande conflito do fim dos tempos, que é defender a verdade do Evangelho e combater as mentiras da falsa igreja. Quarto, a igreja deve obedecer aos mandamentos de Deus e se manter fiel ao testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E quinto, a igreja é sustentada em meio aos desafios pela mão de um Deus fiel. Que Deus abençoe você. Que você não se contente em fazer parte de uma igreja apenas por um costume. Até mesmo você que acredita estar na igreja certa, até mesmo você que é da mesma religião que eu, que você não esteja na igreja apenas por um costume, por uma tradição, mas por realmente acreditar que essa igreja é a certa. Como fazer isso, BJ? Estude. Estude na palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre a igreja verdadeira e veja se a igreja em que você está é essa igreja. Estude e busque a convicção de seguir o que você segue, não porque alguém te mandou ou alguém te instruiu, mas porque você descobriu estudando a palavra de Deus. No fim dos tempos, a verdade vai parecer muito com a mentira. E talvez hoje seja o tempo que você tem para se preparar e se fundamentar na palavra de Deus, para que você não seja abalado quando as dificuldades vierem.